E o Colégio Unifeb conquistou o primeiro lugar na categoria Ciências Ambientais da Mostratec 2025, a maior festa de ciência e tecnologia da América Latina. Estamos recebendo nesta manhã o diretor do curso do ensino médio lá da Unifeb, o Leonardo Ristoff, já é conhecido da gente, já veio aqui em outras oportunidades, e também os alunos premiados, a Júlia do Amaral e o Vitor Hugo Teles. Bom dia, diretor, tudo bem? Bom dia amigos da Rádio Cidade, bom dia ouvintes. Esse foi um evento que nós participamos pela primeira vez. Então, como foi dito, a Mostratec, ele é o principal evento de iniciação científica do Brasil, é o segundo maior do mundo. Então, é um evento que esse ano, inclusive, recebeu 14 países, né? Participantes de 14 países. É um evento muito importante e que nós tivemos, então, um trabalho premiado com 2 estudantes que estão aqui hoje conosco, mais a Sofia, e que, para surpresa nossa e gratificação também, conquistamos o primeiro lugar. Agora deixa eu perguntar para os nossos... Primeiro a Júlia, vamos lá, as senhoritas primeiro. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Por que escolher... o prêmio foi baseado apresentado um trabalho de sustentabilidade, é isso, né? Uhum. Relacionado à casca de arroz, é isso? Casca de arroz, que foi encontrado como alternativa ao isopor? Exatamente. Agora eu quero entender como vocês foram buscar isso. Diz aí. Então, a gente fez várias pesquisas, porque primeiro a gente chegou na problemática de que o isopor, ele causa muitos impactos ambientais, por conta que ele é um dos plásticos mais difíceis de reciclar no mercado. Então, o descarte incorreto dele também gera grandes impactos e ele é feito do petróleo, que é um recurso que é não renovável e causa muitos impactos também na sua produção. Então, a gente pesquisando, a gente descobriu que a casca de arroz, ela tem muitas propriedades que parecem com o isopor, como a leveza, o isolamento térmico e a resistência. E também a casca de arroz, o arroz em si é um dos grãos mais produzidos aqui na nossa região, também um dos grãos mais consumidos no Brasil e no mundo. Então, a casca de arroz é um resíduo muito abundante da agroindústria e a gente pensou em utilizar a casca de arroz tanto para dar um outro destino a esse material que ele geralmente não tem muita utilidade na indústria e também substituir o isopor, que é um material que causa tantos males para o nosso meio ambiente, né? Agora deixa eu apresentar o Vitor e o Rodrigo faz a pergunta do Vitor. Vai, Rodrigo. Tudo bem, Vitor? Deixa eu apresentar, tudo bem? Tudo bem. Como é que vocês chegaram qual foi a ideia do conceito inicial da questão do arroz? Assim, chegou aqui, casca do arroz, isso aqui pode ser, de repente, um isolante térmico. Onde vocês tiveram aquela sementinha, né? Falando de semente, a ideia inicial de usar casca de arroz, assim, de começar a pesquisar, vamos tentar fazer um negócio sobre casca de arroz para ver se consegue fazer isolamento próximo do isopor. Então, tudo começou com um sonho. Um dia eu sonhei que a gente estava produzindo essas bandejas e aí eu trouxe a ideia da produção das bandejas para as meninas e aí a gente começou a pesquisar em artigos científicos, em revistas, possíveis alternativas e aí a gente encontra a casca de arroz para fazer esses protótipos. Então, através dos testes laboratoriais, a gente acabou realizando diversas receitas até chegar então num protótipo final que a gente tem aqui. Posso ver aqui enquanto vocês estão falando aí? Agora eu estou curioso. E no colégio a gente tem muitas oportunidades de fazer esses testes laboratoriais porque a gente também tem muito apoio da graduação. Então, com o apoio da graduação, a gente consegue realizar esses diversos testes em laboratórios da mecânica, em laboratórios da engenharia química. A gente teve o apoio de diversos professores da graduação, como a Raquel, como o Igor Roik, como o Elias. E isso é muito bom para o desenvolvimento dos projetos em si. A gente está mostrando na imagem aqui, o aspecto dele parece ser cortiça, tá? Só para, o aspecto dele, mas ele é feito com casca de arroz. Você falou que foram 9 meses, né? Desse processo. Qual foi o principal desafio técnico que vocês encontraram para conseguir formatar esse produto? Principalmente a formulação do produto em si e também a questão da impermeabilidade dele, porque como ele é feito com produtos naturais, quando ele molha ele se desmancha. Então a gente utilizou cera de carnaúba, que é uma cera natural, que ela tem um ponto de fusão, né? Ela é uma temperatura muito alta para derreter ela, e aí com essa cera a gente consegue deixar ele impermeável. Mas usar a cera para fazer da liga, para conseguir ficar uma massa mais dura, não? A gente deixa a bandeja pronta e depois banha ela na cera para ela não se desfazer. Quando ela for
entrar em contato com umidade. Ele isola acusticamente também, igual o isopor ou não? Então, como a gente fez os testes para questão do setor alimentício, a gente não acabou fazendo verdade, testes em relação ao foi, isolamento acústico. Foi uma curiosidade, porque o isopor é muito utilizado, inclusive na construção civil é muito utilizado, né? Mas, obviamente, que o teste foi no campo da alimentação. É só uma curiosidade que me passou por aqui, né? Agora, eu estava dando uma olhada ali, presta aqui de novo, Felipe, acho que está ali com o professor Leonardo, né? E ele realmente, eu sempre me perguntei, eu já vi sacas de arroz, por exemplo, que destino que poderia ser usado naquilo ali, né? Eu ia muito no engenho de arroz aí da família Stack. Sim. E aquilo era um trabalho para os caras se livrar daquilo, entendeu? Eles usavam muito isso para colocar nos fornos, para queimar, sabe? Como chama, desculpa se eu estiver errando o nome, supilho, chamamos de supilho, né? Pois não, Valdomiro, pode continuar, desculpa. Não, era essa observação, curiosidade, eu estava dando uma olhada aqui no material, né, de como a gente tem, e aí vai o trabalho da ciência, né, e a gente pega coisas que às vezes, que utilidade que tem isso aqui, né? E nesse campo aí do trabalho de vocês, o que mais surpreendeu aí, nessa descoberta toda, você contando aí da tua ideia que surgiu de um sonho, enfim, que outras situações que acabaram surpreendendo vocês nesse trabalho, que não deixa de ser um trabalho de pesquisa de campo, né? Eu acho que foi durante os testes, quando a gente foi testando a eficiência do nosso produto, foi o resultado que ele gerou pra gente, que, por exemplo, na resistência. As nossas embalagens, a gente fez vários testes com diferentes tamanhos de casca. E as bandejas com a casca mais inteira, né, menos triturada, elas foram as mais resistentes. Elas aguentaram 35 quilos em cima delas, em compressão. Olha. Essa daqui é com a casca mais triturada e ela aguentou 17 quilos em cima dela, que ainda assim é mais do que o próprio isopor, das embalagens de isopor aguenta. Então, todos os testes que a gente fez, eles deram resultados muito bons e foi o que deixou a gente mais impressionado, assim, porque era o esperado e funcionou, né? Agora, eu tenho uma curiosidade em relação à dimensão, digamos assim, né, a dimensão industrial desse material, né? O isopor ele é um produto feito a partir do petróleo, né? A partir do petróleo. Esse produto aqui, obviamente, sustentável, mas a parte industrial disso, digamos, se fosse implementar isso aí Dá para fazer em escala? uma produção em escala, o tipo de custo, vocês chegaram nesse processo também a mensurar isso? Porque uma coisa, o empresário interessa é quanto ele vai economizar, né? Quanto ele vai ter de lucro no produto. Vamos lá, nós estamos num momento hoje de que se fala em sustentabilidade, mas para o empresário o que importa é o cifrão. Quanto mais ele tiver de lucro, sustentabilidade isso é um ponto de vista meu, é muito mais para o marketing do que propriamente para a prática. Esse produto aqui, em escala de produção, ele conseguiria trabalhar no mercado e vencer, por exemplo, a utilização da matéria-prima do concorrente, digamos assim? Sim, nós acreditamos que sim. Essa primeira fase, por ser a formulação do protótipo em um estudo mais prévio, a gente não tem resultados tão objetivos em relação à produção de larga escala. Certo. Só que hoje, com o estudo, a gente sabe que a nossa bandeja com a casca de arroz, ela tem uma rentabilidade de 45%. Então, ela está 45% mais barato que o isopor convencional. Só que a gente sabe que dentro dessa escala de estudo tem toda a logística de mercado. Então, a gente ainda tem esses 45% para aplicar todos os gastos indiretos que devem ser considerados para a produção em larga escala e também para a produção final. Como, por exemplo, a disponibilidade dos recursos dependente da região em que o material for produzido, a questão do transporte e até mesmo o capital intelectual que é aplicado em cima desse valor final. Professor, como é que é feita essa dinâmica de incentivar, de estimular os alunos, né? Para que aconteça esse tipo de trabalho e outros trabalhos, enfim, qual é o papel da instituição e da grade curricular em relação à estimulação para esses jovens aí? O Colégio Unifeb, ele é um colégio universitário, então ele leva o nome não só por estar dentro de uma universidade, mas por ter o DNA universitário. Então a universidade, ela trabalha num tripé pesquisa, ensino e extensão. Então, para além do ensino, um colégio universitário também trabalha a pesquisa e a extensão.
Então, falando especificamente da pesquisa, nós estimulamos a pesquisa ao longo do ano todo, com trabalhos interdisciplinares, com projetos de pesquisa. Então, por exemplo, esse ano o tema principal foi a COP30. Então, dentro desse tema principal, os alunos tinham que trabalhar ou identificar um problema específico dessa temática. Então, os alunos identificaram um problema, que é a plantação de arroz, gera resíduos, tem a questão do isopor também, então eles uniram essas duas problemáticas. E além do trabalho deles, tiveram outros trabalhos no colégio voltados a essa perspectiva. Então nós temos estimulado muito a pesquisa, que é até uma questão epistemológica da própria construção do conhecimento. Então, nesse sentido, o aluno não atua em sala de aula como um receptor do conhecimento, mas sim um produtor do conhecimento. Então eles avançam em muitas questões e eles assumem também o protagonismo, né? A gente fica maravilhado assim quando vê eles falando sobre o projeto deles, que é algo incrível mesmo, né? Eles trabalham então dentro do colégio, de novo, por ser universitário, também com toda a estrutura da universidade, de laboratórios, mas também com o apoio de todo o pessoal de professores e técnicos administrativos. Inclusive, nós temos dois eventos científicos ao longo do ano, interno do colégio. Um é a Feira Tecendo Conhecimento, a outra é o Encontro de Iniciação Científica do colégio, onde, então, eles apresentam os projetos deles, os projetos científicos, e a gente tem, além dos avaliadores internos que são dos colégios, nós convidamos o público externo para avaliar também, seja professores da graduação, seja a comunidade em geral, como membros, já participaram membros da Defesa Civil, da Secretaria de Educação, graduandos também acadêmicos, né, de outros cursos. Então é uma frente que o colégio utiliza muito forte, pensando justamente em desenvolver o desenvolvimento integral dos nossos alunos, mas também cidadãos críticos que possam intervir futuramente na nossa sociedade e comunidade. Então, a ideia da casca de arroz, por que eles utilizaram então casca de arroz? Porque na região existe uma produção de arroz muito grande e não utilizaram outras sementes. Então, porque também é uma demanda comunitária muito grande. Ô Léo, fala um pouco sobre, eu queria que você sobre aquela questão das abelhas que você queria trabalhar, das abelhas sem ferrão lá. Conheci por cima, eu queria que você falasse, porque também teve projetos em cima dessa questão do meliponário. Meliponário. Eu falo colmeia, mas é meliponário. Meliponário. O meliponário surgiu inclusive de um projeto de iniciação científica de uma aluna há 3 anos atrás, que ela investigou também essas questões de sustentabilidade. Ela viu que um dos problemas, também propomos uma mesma temática naquele ano, e ela veio, olha, tem a proposta da abelha sem ferrão, nós precisamos cuidar das abelhas sem ferrão. Então a ideia dela era o quê? Criar uma caixa automatizada que controla a temperatura do grupo, né? Não é a colmeia, mas é o grupo de abelhas, porque ela identificou que no inverno as abelhas morriam. Então ela criou uma caixa que controla a temperatura, aumentando a vida útil das abelhas. Esse projeto criou uma proporção tão grande que hoje na Unifeb nós temos então um meliponário, temos as caixas e temos um grupo de pesquisa. E esse grupo de pesquisa foi a Brasília, a convite também do Ministério de Ciência e Tecnologia, para apresentar também esse projeto lá em Brasília. Então é assim que caminha a ciência, né? Então a gente estava até falando do projeto deles aqui. Bom, eles chegaram num produto final. E agora, daqui para frente, quais foram as limitações, quais são as perspectivas? E a gente vai avançando enquanto isso. Então, no caso do meliponário foi isso. Uma aluna, a Iana, ela fez esse projeto há 2 anos atrás. A própria gestão superior da Unifeb comprou a ideia e investiu tanto no meliponário quanto no grupo de pesquisa, e hoje a gente já tem algumas frentes quanto a esse projeto, seja na área da educação ambiental, seja no avanço do desenvolvimento desse protótipo, dessa caixa, entre outros. Professor, voltando aqui ao assunto da pesquisa dos alunos, tem uma pergunta que o Rodrigo fez no intervalo que eu penso ser pertinente compartilhar aí, né? Existe uma consultoria, o senhor falou, um trabalho em parceria do colégio com a graduação? Algum tipo de apoio nesse sentido? Existe. Então, cada trabalho, eles vão desenvolvendo os trabalhos e chega um ponto que as orientadoras, por ser um trabalho muito avançado, as orientadoras também chegam no seu limite. Né? Olha, até aqui eu consigo orientar, mas tem questões específicas de cada área, porque eles têm várias ideias, das mais mirabolantes, né, criativas,
Então chega um momento que as orientadoras falam, olha, até aqui eu consigo auxiliar, mas tem pontos aqui que vocês precisam de uma consultoria, de um apoio especial. Então nós entramos em contato com os professores das áreas, né? Nesse caso foi das áreas da engenharia, e eles prestam consultoria, então, para os alunos. Então, os professores, nós agendamos com os professores, eles vêm, eles orientam, ou eles auxiliam nos testes. Então, existe essa relação muito forte com a graduação. Então, deixa eu aproveitar nessa esteira aqui, para vocês, assim, ou também para você, Leonardo. Tá, tem esse projeto aqui da questão da casca de arroz e sustentabilidade. Vocês pretendem continuar desenvolvendo o projeto? Né? O que vocês estão pensando para frente? Claro, você tem, né, agora vocês vão para o terceirão, mas vocês pretendem, enfim, continuar a desenvolver? Quais são os próximos passos para desenvolver esse projeto? Então, no próximo ano a gente pretende continuar fazendo mais testes para avaliar ainda mais a eficiência da nossa embalagem e, se possível, ainda realizar outros, abranger mais o ramo das embalagens como outros tipos de embalagem, tipo de marmita, copo, para poder abrir mais o leque e também depois avaliar a implementação desse produto no mercado, talvez um contato com o Sebrae, alguma coisa desse tipo. Patentear? Patentear também, com certeza. Tem que empreender daqui a pouco, né? Qual é a sua idade? Eu tenho 17. E você? 17? 17. Para começar com 17, com 18 já inventa um CNPJ aí, vamos ganhar dinheiro, né? Cuidar da natureza, sustentabilidade e ao mesmo tempo empreender. Eu acho que esse é o objetivo. E vocês acham que isso é possível ou é apenas um trabalho de escola? O que você pensa sobre isso? Não, eu acredito que com os resultados que a gente já obteve com esse estudo, eu acredito que sim. E aí já formaram uma sociedade aí, vocês três? Porque é mais uma menina junto, né? Aí, sim, né? A Sofia. Já tem uma sociedade aí? Já tem uma sociedade anônima? Já vão sair da escola, já vão sair do colégio já com um plano de negócio. Quem sabe? Já tem. Não, professor, acho que a escola também está mostrando isso, né? Sim. Até quando a gente fala de iniciação científica, de fazer ciência... Eu estou falando de empreendedorismo também. Mas é o primeiro passo, né? Acho que todo empreendedor, ele começa com a ideia de resolver um problema, né? Sim. Então, quando a gente fala de iniciação científica, algumas pessoas podem pensar, poxa, mas vão se tornar pesquisadores, vão ser cientistas? Se der tudo certo, também vão se tornar pesquisadores e cientistas. Mas eles podem utilizar também essa competência que eles desenvolvem na resolução de problemas para empreender também, porque todo empreendedor também resolve um problema, né? Então a gente fala que, poxa, fazer ciência, primeiro eles precisam compreender o seu contexto. Então eles analisam o contexto, analisam o que já tem sido publicado também, analisam a comunidade, né? Identificam um objetivo, identificam um problema. Aí eles definem o objetivo do que eles vão fazer naquele trabalho. E aí elaboram a metodologia e suas hipóteses e depois verificam se aquela proposta que eles proporam deu certo ou não. É a mesma coisa, eu acredito que em muitas empresas, né? A gente hoje, quem trabalha em empresa quer colaborador e quer colegas que resolvam problemas. Então, para isso, a gente precisa primeiro identificar o problema, gerar hipóteses, ver se esse problema resolve. Então, mesmo na pesquisa, mesmo no mundo do trabalho ou no empreendedorismo, a mecânica ou o procedimento é basicamente o mesmo, né? Até porque eles já estão empreendendo dentro do conceito de empreendedorismo, resolvendo um problema, né? Exato. Aí para partir para uma das vertentes, que é o empreendedorismo de negócio, né? Exato. Mais à frente, mas já estão sendo empreendedores aí resolvendo um problema, identificando algo aí, né? Claro que agora pesquisa. Tem outros passos, né? Caso Sim. for de interesse deles, ter uma consultoria para lançar uma startup, para ver quais são os cálculos que tem que ser feito, né? Enfim, mas aí... Dúvida muito rápida. Vocês conseguem encontrar insumo suficiente para fazer larga escala aqui? Tem muito insumo aqui? Porque eu sei, porque aqui nós temos uma região muito forte de arroz, né? Itajaí, lá, Massaranduba, lá. Vocês conseguem ter acesso a muito insumo, digo, o arroz, a casca, para poder fazer em larga escala? Tem bastante a demanda? Sim. Hoje o Brasil ele produz anualmente cerca de 13 milhões de toneladas de arroz, só que a cada milhão de toneladas, cerca de 200 mil quilos são de casca. Então, hoje no Brasil, tem aproximadamente 2,2 milhões de casca de arroz que são simplesmente, de toneladas de casca de arroz que seriam simplesmente descartadas sem nenhum uso. Muito bem. Pois não? Não, só para dar um exemplo, para fazer uma bandejinha dessa são 33 gramas de casca de arroz. 33 então gramas. É pouco, né? Olha, interessante. Tudo bem.
Eu quero agradecer aqui os nossos convidados, o Vitor Hugo Teles, a Júlia Hillenstein do Amaral, representando aí a Sofia de Souza, e o nosso diretor Leonardo Ristoff, que já mais uma vez está aqui na Rádio Cidade. Diretor, professor, muitíssimo obrigado, tá? E a vocês, parabéns pelo trabalho realizado, pelo prêmio conquistado, e certamente orgulho para a instituição e para os pais, né? Para os colegas, obviamente, que alcançaram esse objetivo. Com certeza, nós que agradecemos o espaço, sempre é um prazer estar aqui e com certeza o trabalho deles é modelo para os demais e um grande orgulho para os pais. Bom dia a todos. Obrigado. Eu acertei o teu sobrenome agora? Sim. Tá bom. Nós também gostaríamos de agradecer toda a orientação da professora Simone Sobiesak, nossa orientadora, e também a Amanda Goulart, professora de Química, nossa co-orientadora, que nos ajudou durante todo esse processo. Então, a nossa mais sincera gratidão a essas duas professoras. Obrigado. Muito obrigada.